quando você sente que o outro está errado, quando você quer mudar o outro, se você leva esse objetivo a cabo, se você age para querer mudar o outro, você está trazendo sofrimento para você e para outra pessoa e, por consequência, para a relação. E aí é mais fácil querer mudar o outro porque é fácil ver o que está do lado de fora. Mas e o que está do lado de dentro? A gente se incomoda não é com o comportamento dos outros. O incômodo que a gente sente é com o que o outro mostra da gente que a gente não aceita. Faz sentido? Eu vou repetir essa frase. O incômodo que você sente não é com o que a pessoa está fazendo, com o comportamento da pessoa, mas é pelo fato de você não se permitir fazer a mesma coisa. Então, quando você identifica que algo te incomoda, experimenta antes de querer mudar o outro, ou seja, cobrar da pessoa para parar de fazer, cobrar da pessoa para se comportar diferente. Então, antes de querer controlar o outro para ele se adequar à sua maneira de pensar, experimenta olhar para dentro e aí percebe como isso está em você. Porque e se for ao contrário? E se o incômodo, na verdade, for um presente que você não está reconhecendo como um presente? Vou explicar melhor. Imagina que o incômodo que você sente é uma parte sua, legítima, que precisa de expressão. Enquanto você reprime a sua parte que precisa de expressão, mais situações vão se mostrar para fazer você dar expressão. Então, é assim, o sofrimento não é porque alguém se comporta de um jeito que te incomoda. Exemplo, se você se incomoda com pessoas que falam alto, que são muito expressivas, muito comunicativas, o que isso fala de você? Uma coisa que fala de você é que você não se permite ser expressiva, comunicativa. Se você se incomoda com pessoas expressivas, comunicativas, significa que você não se permite ser. Então, é provável que você se adaptou às pessoas, você se adaptou aos seus pais. É provável que eles foram mais repressores. Mas quando você tem que conviver com alguém que é comunicativo, é expressivo, e se isso não for um problema? Porque a tendência é achar que é um problema, né? A pessoa não se comporta do jeito que você acha certo. Aí te causa sofrimento. Mas e se não for isso? E se, na verdade, você atraiu essa situação para poder mudar em você? E se, na verdade, o caminho é você se curar aceitando que você também pode ser assim? Faz sentido o que eu estou apresentando como reflexão? Então, respondendo a pergunta da Cláudia, quando você se incomoda com o comportamento de alguém, você não precisa fazer igual. Você pode ter um julgamento de que o comportamento é errado, mas partindo de um comportamento que não seja errado. Por exemplo, a princípio falar alto, ser expressivo não é errado, incomoda os outros, tudo bem, mas a princípio não é errado, não fere ninguém. Você tem vontade de falar alto, por que você não vai falar alto? Se não é depois das 10, se não é no momento em que as pessoas querem dormir, por exemplo, por que você não pode ser você mesmo? Então, estou considerando um comportamento que não necessariamente prejudica os outros. Por que não se permitir ser expressivo como você gostaria? Então, e aí o que eu estou propondo é, quando você se incomoda com algo, experimenta olhar para dentro. A primeira reflexão é, aquilo que te incomoda é aquilo que você não aceita em você. Faz sentido? Isso é lógica. A lógica é, aquilo que me incomoda é o que eu não aceito em mim. É sinal que, na minha infância, eu não pude ser desse jeito. Então, se meu pai foi repressivo, e não me deixava ser comunicativo. Então, reprimia quando eu estava gritando, fazendo barulho ou quebrando as coisas. É normal que eu fique mais reservado. E aí, quando alguém que é mais comunicativo aparece, eu vou me incomodar. É normal. Mas por que não me curar disso? Por que não me permitir também ser expressivo quando eu quiser? Ao invés de apenas querer me adaptar às situações, por que não me expressar mais? Porque o lado expressivo tem a ver com a nossa confiança.
quando você aceita que você pode ser também expressivo, que você também pode ser você mesma, quando você aceita isso, tem mais bem-estar. A gente sofre por não se aceitar como é. E aí, na relação de casal, quando você quer mudar o outro, significa o outro está te mostrando um comportamento que você não aceita em você. E aí, como lidar? Então, de novo, eu estou apresentando um olhar que é assim: você não precisa aceitar todas as coisas, mas aquelas coisas que te incomodam e que você já tentou mudar na outra pessoa e não consegue, experimenta tentar dessa forma que eu estou propondo. Não estou apresentando uma regra que vai servir para todas as situações, mas o que eu estou dizendo é: você está numa relação de casal, a outra pessoa tem comportamentos que te incomodam. Você continua na relação e continua se incomodando. Quer mudar o outro e não consegue. Por que não experimentar aceitar em você aquilo que você não aceita no outro? Pode ser um caminho. Normalmente é o que se trabalha numa sessão de constelação familiar, quando alguém traz esse tema, que é a dificuldade com uma pessoa que se comporta de um jeito, exemplo, bebe demais, não arruma casa, não dá, não conta para onde vai, ou seja, exemplos assim. Se você está lidando com isso e está sofrendo, experimenta aceitar em você, experimenta fazer igual. Quando você segue um caminho assim, é uma forma diferente de lidar. Então, eu não estou apresentando regras que funcionam para todas as situações, porque o caminho principal é você se guiar pelo que você sente. Então, como você se sente na relação de casal? Aquilo que te incomoda, como o que te incomoda está em você. E aí, se você escolhe aceitar o que te incomoda, aceitar em você o que te incomoda no outro, é uma oportunidade para você se curar, para você levar a aceitação para você. A Eunice perguntou: essa dificuldade de aceitar o outro seria algo que eu não aceito em mim? Isso, exatamente. Exatamente. E o que você. Eunice, se você quiser comentar, esse é um caso que que você tem, que você vivenciou, mas é isso. O que você não aceita no outro é o que você não aceita em você. Daí não adianta querer mudar o outro, porque vai trazer sofrimento para você e para o outro. Qual é o caminho? Aceitar em você, mas aceitar o positivo. Você não precisa agir igual. Então, se alguém. Então, por exemplo, geralmente quem tem casos de alcoolismo na família, que o pai, tio, irmão, etc., pessoas da família foram alcoólatras, tem, vamos dizer, uma grande possibilidade de se relacionar com alguém que também é alcoólatra. Por que será que essas coisas acontecem com alguma frequência? De novo, não estou falando de uma regra, mas é algo bem frequente. Então, quando numa sessão de constelação, a cliente traz essa questão de o namorado ou o marido é alcoólatra. Quando a cliente traz essa questão, normalmente ela fala também que o pai, o tio, o irmão, que outras pessoas da família foram alcoólatras. Por que será que alguém que acaba se relacionando com alguém é alcoólatra? Será que não existe algo para se curar em si, para mudar em si? Então, é esse o olhar que eu estou trazendo. Geralmente, por trás do alcoolismo, tem pessoas excluídas na família, pessoas que não são vistas, destinos difíceis, tem tristeza, tem sofrimento. Então, onde você muda? Dentro de você. Quer ajudar o outro? Então, trabalhe dentro de você a sua tristeza. Porque se você atraiu uma pessoa com o mesmo padrão de dificuldade que existiu nas gerações passadas, significa que uma parte de você está buscando, vamos dizer, lidar com isso de uma outra forma. E aí, qual é a outra forma de lidar com essas dificuldades? Fazendo a mudança em você.